O livro de Ester, capítulo 6. O rei lê as crônicas e determina honrar Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, então mandou trazer o livro das memórias das crônicas e se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigdan e Teres, dois eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: que honra e galardão se deu por isto a Mardoqueu? E os jovens do rei, seus servos, disseram: coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? E Ramã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disseram: eis que Ramã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Ramã, o rei lhe disse: que se fará o homem de cuja honra o rei se agrada? Então Ramã disse no seu coração: de quem se agrada o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Ramã ao rei: o homem de cuja honra o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar montado, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça, entregue-se o vestido e o cavalo à mão de um dos príncipes do rei, dos maiores senhores, e vista dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Ramã: apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faze assim para com o judeu Mardoqueu, que está assentado à porta do rei, e coisa nenhuma deixes cair de tudo quanto disseste. E Ramã tomou o vestido e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregou diante dele: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Depois disto, Mardoqueu voltou para a porta do rei, porém Ramã se retirou correndo à sua casa, anojado e com a coberta à cabeça. E contou a Ramã a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha acontecido. Então seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes certamente cairás perante ele. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Ramã ao banquete que Ester preparara. Capítulo 7. Ester denuncia Ramã. Vindo, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester no segundo dia no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Ester, e se te dará? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, e o meu povo para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura quereria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Saindo esta palavra da boca do rei, cobriram a Ramã o rosto. Então disse a Arboná, um dos eunucos que serviam diante do rei: eis que também a força de 50 côvados de altura que Ramã fizera para Mardoqueu, que falara para bem do rei, está junto à casa de Ramã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, a Ramã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Capítulo 8. O rei concede a Mardoqueu um edito em favor dos judeus. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Ramã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu veio perante o rei, porque Ester tinha declarado o que lhe era. E tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Ramã e o deu a Mardoqueu, e Ester pôs a Mardoqueu sobre a casa de Ramã.
Falou mais Ester perante o rei, e se lançou aos pés e chorou, e lhe suplicou que revogasse a maldade de Ramã, o Agagita, e o seu intento que tinha intentado contra os judeus. E estendeu o rei para Ester o cetro de ouro. Então Ester se levantou e se pôs em pé perante o rei e disse: se bem parecer ao rei, e se eu achei graça perante ele, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrada aos seus olhos, escreva-se que revoguem as cartas e o intento de Ramã, filho de Ramedata, o Agagita, os quais ele escreveu para lançar a perder os judeus que há em todas as províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que sobrevirá ao meu povo? E como poderei ver a perdição da minha geração? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Ramã, e a ele enforcaram numa forca, porquanto quisera pôr as mãos nos judeus. Escrevei, pois, aos judeus, como parecer bem aos vossos olhos em nome do rei, e selai-o com o anel do rei, porque a escritura que se escreve em nome do rei e se sela com o anel do rei não é para revogar. Então foram chamados os escrivães do rei, naquele mesmo tempo e no terceiro, que é o mês de Sivan, aos 23 do mesmo, e se escreveu conforme tudo quanto ordenou Mardoqueu aos judeus, como também aos sátrapas, aos governadores e aos maiorais das províncias, que se estendam da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo a sua escritura e cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo a sua escritura e conforme a sua língua. E se escreveu em nome do rei Assuero e se selou com o anel do rei, e se enviaram as cartas pela mão de correios a cavalo e que cavalgavam sobre jinetes que eram das cavalariças do rei. Nelas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender as suas vidas, para destruírem, matarem e assolarem a todas as forças do povo e província, que com eles apartassem crianças e mulheres e que se saqueasse os seus despojos. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta e uma ordem se anunciara em todas as províncias, foi enviada a todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingarem dos seus inimigos. Os correios sobre jinetes das cavalariças do rei apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada esta ordem na fortaleza de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei com um vestido real azul celeste e branco, como também com uma grande coroa de ouro e com uma capa de linho fino e púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz, alegria, gozo e honra. Também em toda a província, em toda a cidade onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes, dias de folguedo, e muitos entre os povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinham caído sobre eles. Capítulo 9. Os judeus matam seus inimigos. E no mês do 10º, que é o mês de Adar, no dia 13 do mesmo mês, em que chegou a palavra do rei e a sua ordem para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorear-se deles, sucedeu o contrário, porque os judeus foram os que se assenhorearam dos seus aborrecedores. Porque os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, se ajuntaram para pôr as mãos naqueles que procuravam seu mal, e nenhum dia resistir-lhes, porque o seu terror caiu sobre todos aqueles povos. E todos os maiorais das províncias, sátrapas, governadores e os que faziam a obra do rei auxiliavam os judeus, porque tinham caído sobre eles o temor de Mardoqueu. Porque Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama saía por todas as províncias, porque o homem Mardoqueu se ia engrandecendo. Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos, a golpes de espada e com matança e com destruição, e fizeram dos seus aborrecedores o que quiseram. E na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens, como também a Parsandata, Dalfon, Aspata, Parata, Adalia, Aridata, Farmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. Os 10 filhos de Amã, filho de Ramedata, o inimigo dos judeus, foram mortos, porém ao despojo não estenderam a sua mão. No mesmo dia veio perante o rei o número dos mortos na fortaleza de Suzã, e disse o rei à rainha Ester: na fortaleza de Suzã mataram e destruíram os judeus 500 homens e os 10 filhos de Ramã. Nas mais províncias do rei, quem fariam? Qual é, pois, a tua petição? E dar-se-te-á
Ou qual é ainda o teu requerimento? E far-se-á. Então disse Ester: se bem parecer ao rei, conceda-se também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandado de hoje, e enforquem os 10 filhos de Ramã numa forca. Então disse o rei que assim se fizesse, e publicou-se um édito em Susã, e enforcaram os 10 filhos de Ramã. E reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã 300 homens, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para se porem em defesa da sua vida e tiveram repouso dos seus inimigos e mataram dos seus aborrecedores 75.000, porém ao despojo não estenderam a sua mão. Sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, e repousaram no dia 14 do mesmo, e fizeram daquele dia dia de banquetes e de alegria. Também os judeus que se achavam em Susã e se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e repousaram no dia 15 do mesmo, e fizeram naquele dia dia de banquetes e de alegria. E também os judeus das aldeias que habitavam nas vilas fizeram no dia 14 do mês de Adar dia de alegria e de banquetes, e dia de folguedo e de mandarem presentes uns aos outros. E Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos 12 e aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que lhe mudou de tristeza em alegria, de luto em dia de folguedo, para que os fizessem dias de banquetes, de alegria, e que mandaram presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. E se encarregaram os judeus de fazerem o que já tinham começado, como também o que Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus, e tinha lançado Pur, isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas vendo isto perante o rei, mandou ele por cartas que o mau intento que intentara contra os judeus se tornasse sobre a sua cabeça, pelo que enforcaram a ele e a seus filhos numa forca. Por isso aqueles dias chamam Purim, do nome Pur, pelo que também por causa de todas as palavras daquela carta e do que viram sobre isso e do que lhes tinham sucedido. Confirmaram os judeus e tomaram sobre si e sobre a sua semente e sobre todos os que se achegassem a eles, que se não deixaria de aguardar estes 2 dias, conforme o que se escrevera deles e segundo o seu tempo determinado todos os anos, e que estes dias seriam lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim se celebrariam entre os judeus e que a memória deles nunca teria fim entre os de sua semente. Depois disto escreveu a rainha Ester, filha de Abiail, e Mardoqueu o judeu com toda a força para confirmarem segunda vez esta carta de Purim. E mandaram cartas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e fidelidade, para confirmar estes dias de Purim nos seus tempos determinados, como Mardoqueu o judeu e a rainha Ester lhe tinham estabelecido, e como eles mesmos já o tinham estabelecido sobre si e sobre sua semente, acerca do jejum e do seu clamor. E o mandado de Ester estabeleceu que respeitava o Purim, escreveu-se num livro. Capítulo 10. Exaltação de Mardoqueu. Depois disto pôs o rei Assuero tributo sobre a terra e sobre as ilhas do mar. Todas as obras do seu poder e do seu valor, e a declaração da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei engrandeceu, porventura não estão escritas no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia? Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação.